Comunicando Bem, com Anne Almeida. As crianças são um presente mágico para a nossa vida e para a nossa evolução, pois podemos aprender através do aprendizado delas, nos divertir muito e ainda estarmos cheios de afeto, carinho e muito amor. E nesse mês das crianças, eu convido você a refletir: será que os nossos comportamentos e atitudes são positivos ou negativos para o desenvolvimento dessa criança até a fase adulta? Eu sou a Anne Almeida, especialista em comunicação, e trago a dica de hoje. Vem comigo! Muitas vezes, nós não nos damos conta de que as crianças crescem. E um dia elas serão tão adultos quanto nós. E vamos reproduzindo muitos comportamentos inconscientes que estão presentes no inconsciente coletivo da sociedade, sem nos darmos conta de que, às vezes, eles são muito nocivos para o desenvolvimento das nossas crianças. Existem muitos comportamentos assim, e hoje nós vamos falar sobre 3 principais. O primeiro deles é naquela fase em que a criança está deixando de ser um bebê, mas ainda é muito pequenininha. E é normal, ao lidarmos com crianças nessa faixa etária, acharmos elas uma gracinha, bonitinhas, fofinhas, lindinhas, e vamos usando diminutivos o tempo inteiro. Porém, isso pode ser muito nocivo se, com o passar do tempo, não mudamos esse hábito e entendemos que a criança pode ser tratada de uma forma um pouco mais madura. Além disso, também é muito comum quando não temos muita experiência a lidar com crianças, que acabemos cedendo a todas as suas vontades, sem abrir margem para muitas negociações. E vamos fazendo tudo aquilo que elas desejam. E como isso pode impactar o futuro dessa criança? Bem, ela pode crescer com uma autoconfiança diminuída. Afinal, ela não se sente capaz de fazer as coisas sozinha e também tem muita dificuldade ao dizer não e negociar ou impor limites. Por isso, é interessante que, conforme a criança vá se desenvolvendo, você vá cada vez mais tratando ela como um adulto normal, até o ponto que isso de fato ocorra. O segundo comportamento que devemos nos atentar é em relação à primeira infância da criança, quando ela começa a fazer a sua elaboração sobre o mundo. Ela está, imagine, muito maravilhada, muito encantada com tudo que ela tem descoberto e ela quer compartilhar isso com todo mundo. Então é muito comum ter muitas observações verbais, muita fala, muitas perguntas, e normalmente nós não estamos tão dispostos ou disponíveis a ouvir. Quem nunca ouviu aquela crítica sutil? Nossa, mas você pergunta muito. Ou, meu Deus, como você fala? Ou, você está falando demais. Não posso dar atenção para essas bobagens agora. Isso pode gerar um impacto muito negativo para essa criança, principalmente na sua autoestima. Ela pode crescer com uma baixa autoestima, achando que nada do que ela diz tem valor, ninguém se importa com as opiniões dela ou que ela só diz bobagens de fato. Então, é muito importante que nós reservemos um tempo na nossa agenda, um tempo de qualidade para ouvir sobre as elaborações do mundo da criança. Isso pode acontecer no decorrer do dia ou, caso você esteja muito ocupado, você pode comunicar para a criança: olha, agora a mamãe, ou papai, a titia, tio, enfim, agora eu não posso te ouvir. Mas, em determinado momento, num café, naquele momento gostoso do dia em que a gente brinca, você pode me contar como foi o seu dia e o que você descobriu de novo hoje. Uma coisa muito bacana de se fazer é estimular a criança a resumir o dia dela. Isso faz com que ela consiga cada vez mais elaborar muitas coisas, mas não necessariamente trazer tudo à tona. Até porque, na vida adulta, nós não compartilhamos tudo aquilo que pensamos. Então, ela vai trabalhando nela a cognição e a capacidade de síntese. Observando esses 2 comportamentos em 2 fases diferentes da vida da criança, provavelmente você já vai construir uma relação muito mais íntima, muito mais afetuosa e estimulante para que ela cresça se desenvolvendo nas suas habilidades, nas suas capacidades e nas suas competências e com um emocional muito fortalecido. E isso provavelmente preparará a sua relação para uma das fases mais desafiadoras da nossa etapa de crescimento, que é a adolescência. E a nossa última dica é justamente para essa fase. Quem nunca se sentiu confuso, perdido, ou até quis se isolar um pouco nesse momento estranho em que a gente
ao mesmo tempo é criança e é adulto, e não é nem criança e nem adulto. Nessa fase também existe uma coisa ainda muito nociva na nossa sociedade, que é a prática do bullying, onde você é comparado a um padrão perfeito de ser humano e presta mais atenção nos seus defeitos do que nas suas qualidades. Bom, isso não acontece com todo mundo, mas acontece em medidas diferentes com boa parte da população. E a família pode ser um grande ponto de apoio para essa fase. Construir essa relação de conversas frequentes, profundas e acolhedoras é muito importante para essa fase. E uma forma de fazer isso muito bacana pode ser a prática da atividade física. Você pode combinar com esse adolescente de uma vez por semana fazer uma prática que vocês gostem, em um ambiente que seja isolado dos ambientes comuns da casa ou da escola, enfim, dos ambientes que vocês frequentam. Porque assim vocês vão gerando mais entrosamento através dessa prática e também criando um espaço seguro e diferenciado daquele do cotidiano, abrindo margem para que esse adolescente possa se abrir, contar as suas questões e elaborar esse momento de vida tão desafiador, mas que pode ser muito potente na construção desse jovem adulto. E para fechar, a nossa dica de português. Que tal exercitar a sua criatividade para perguntar de diversas maneiras, através de diversas abordagens, como foi o dia dessa criança, desse adolescente ou desse jovem? Existem diversos projetos na internet que estimulam com muitas perguntas ou até abordagens paralelas em que a criança vai se soltando. Porque afinal, saber como a criança está se sentindo, percebendo o mundo ou lidando com os colegas vai muito além de perguntar como foi o seu dia. Quer um exemplo? Ao encontrar com a criança, pergunte para ela o que você aprendeu de diferente hoje. Por que isso foi importante para você? Como você se sentiu quando tal pessoa fez ou falou tal coisa? E aí você pode ir resgatando desse momento da conversa. E fazendo essas perguntas, você vai estimulando com que a criança fale com cada vez mais naturalidade sobre aquilo que está acontecendo com ela. E aí, gostou da dica de hoje? Você pode perceber o impacto que nós adultos temos na vida de uma criança até ela se tornar uma pessoa adulta? E não é só sobre isso, nós temos uma responsabilidade, afinal, o adulto da relação somos nós. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu mando um beijo especial para todas as crianças, e se você quer saber mais sobre autoconhecimento, eu te convido a me seguir nas redes sociais através do projeto Melhore-se. Um beijo e até a próxima!